Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João capítulo 5. Versículo 13. 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu me achego diante de Ti hoje em nome do Teu Filho. Senhor, há uma grande batalha aqui neste lugar, que veio para atrapalhar esse culto. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor afaste isso. E que a Tua palavra seja proclamada. Que o Espírito de Deus opere no coração dos homens. Que toda a carne seja humilhada. Que somente Cristo seja exaltado. Pai, o Senhor conhece. O Senhor conhece. Restaure a obra, Senhor, que o Senhor começou nesta manhã. Não deixe que nada te impeça. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre salvação. Não há nada mais importante do que o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação. A maioria de vocês são mais jovens do que eu, mas vocês vão descobrir que a vida vai passar rapidamente, que os seus dias vão passar rapidamente, que vai demorar menos de um século, menos de várias décadas, que cada um de nós estará diante de Deus e será julgado. Há alguns que ficarão diante dele e vão ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Haverá outros que rejeitaram a graça por toda a vida. Eles rejeitaram a graça e por causa disso, eles vão ouvir: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. É muito claro nas Escrituras, mas por causa do país em que nós vivemos, cheio de tantas heresias, é difícil para muitos discernir se são ou não verdadeiramente cristãos. Alguns aceitam o Evangelho como se fosse algo para comprar depois das vendas, pensando que a segurança eterna delas está seguro, que é seguro, porque uma vez na vida eles fizeram uma oração e pediram a Jesus para entrar. Eles são outros que caminham em condenação, porque eles têm legalismo e todos os tipos de justiça própria lançados sobre eles, de uma maneira que, embora sejam verdadeiros crentes em Cristo, eles caminham em constante dúvida. Somente as Escrituras podem nos conceder o equilíbrio correto, apenas as Escrituras. Como sabemos se somos verdadeiramente cristãos? Quando é tão fácil ser enganado. Por um lado, ser indiferente quanto à fé. Por outro lado, ser cheio de justiça própria. Como nós podemos conhecer verdadeiramente se somos ou não cristãos? E esta é a razão pela qual este livro foi escrito. 1 João capítulo 5 nos diz essas coisas. O que são essas coisas? As coisas escritas neste livro. Vos escrevi. Para quem? Para aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Foi escrito para verdadeiros crentes. Para qual propósito? Ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus a aplicaria em seus corações e eles teriam uma garantia bíblica de que eram convertidos.
Agora, esse é o propósito de João, mas ao mesmo tempo, quero que vocês vejam que esse propósito pode se reverter para aqueles que pensam que acreditam, mas não acreditam. Porque João vai nos dar uma série de testes, pelo qual nós podemos examinar as nossas vidas para ver se estamos na fé. E aqueles que são verdadeiros crentes se regozijarão e ficarão fortes com o que ouvem neste texto. Aqueles que são incrédulos, bem, existem duas possibilidades. Que o coração deles esteja tão endurecido que eles vão ouvir isso, vão julgar a si mesmo e ainda vão ter paz. Ou o coração deles será quebrantado e eles vão começar a enxergar. Eu não conheço. Agora, antes de chegarmos a esses testes, eu quero fazer uma pequena introdução desta maneira. Como nós sabemos se somos cristãos? Existe um sentido e nós podemos olhar para isso logicamente, mas com uma verdadeira lógica e uma honestidade. A Bíblia promete isso, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade proposicional aqui, existem declarações sendo feitas, e essas declarações são isso: aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Então, a lógica, existe uma razão. Você se pergunta, eu creio? Eu confio apenas em Cristo? Ou eu estou confiando em Cristo e mais alguma coisa? Muitos hoje em dia afirmam ter fé em Cristo, mas quando eu pressiono eles, eventualmente eles se esforçam para voltar à sua própria justiça própria. Mas o verdadeiro crente, bem, deixa eu dizer dessa maneira, será mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que alguém pudesse passar para o céu com um fiapo de justiça própria sobre si. O verdadeiro crente é uma pessoa quebrantada. O verdadeiro crente amanhece sobre o pecado. O verdadeiro crente só tem esperança, alegria e paz por causa de Cristo. O verdadeiro crente não se deleita com constantes olhares internos. Se regozija em sua própria piedade e não chamam atenção para si. Mas eles adotam as palavras do salmista que disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja a glória. Não chamando atenção para si, não se gabando de sua própria justiça, não se exaltando por causa de sua própria piedade, não vai abrir a porta e dizer: olhe para mim! Porque os seus atos mais justos são trapos imundos diante de Deus, que é um Deus santo, e cheira mal nas narinas de Deus. Mas o verdadeiro crente diz: eu não tenho nada, exceto Cristo, e somente Cristo. Eles cresceram em verdadeira sabedoria espiritual, de uma maneira que dizem isso: eu já não me glorio na carne, mas eu espero em Cristo. Somente em Cristo. Eu sei, e vi, e vou ver novamente, crentes genuínos, que lutam com a dúvida da sua salvação. Eu vi isso. Às vezes você escuta falsos ensinos que se você duvida da sua salvação é porque você está perdido. Isso não é verdade. A razão pela qual este livro foi escrito é porque o crente genuíno pode chegar ao ponto de duvidar da sua salvação. Um crente genuíno pode duvidar da sua salvação, mas um crente genuíno nunca irá duvidar. Nunca duvidará da verdade. Que Cristo é sua única esperança. Que Cristo é sua única esperança. Um crente genuíno pode ir e voltar nisso. Eu estou salvo, não estou salvo, estou salvo. Mas eles não vão e voltam com: sou justo o suficiente para ser salvo ou não sou justo o suficiente para ser salvo. Isso foi estabelecido em seus corações. Isso está estabelecido em seus corações.
Agora, versículo 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Eu mencionei na introdução que há um sentido em que nós sabemos que acreditamos com base na razão. Sabemos que somos salvos com base na razão. A promessa está aí, eu creio. Mas há outra maneira, e essa é o testemunho do Espírito em nosso próprio coração. Agora, principalmente, esse testemunho é a grande transformação que ele começa a operar em nós durante todo o curso da nossa vida. Mas também há um testemunho subjetivo do Espírito. Eu sei que naquele dia eu fui salvo, eu me converti. Eu sabia que eu era um filho de Deus. Houve uma garantia, houve uma paz. Sim, era subjetivo, mas mesmo assim real. Algo aconteceu em mim. Foi mais do que simplesmente a adoção de uma moralidade. Era mais do que simplesmente começar uma nova ética. Era mais do que simplesmente aderir a alguma manobra ou movimento religioso. Algo aconteceu dentro de mim. E todo verdadeiro crente vai ter esse testemunho. Com alguns pode ser mais dramático do que com outros, mas mesmo assim é uma coisa sobrenatural, a obra de salvação. E se já somos convertidos, eles serão algo daquele testemunho sobrenatural dentro deles. É a obra do Espírito que habita em nós. Agora, imediatamente as pessoas querem dizer, mas o coração pode ser enganado, e você não deve seguir as emoções, e todas as coisas assim. Isso é verdade, mas ainda não podemos eliminar o subjetivo da vida cristã. Alguma coisa aconteceu. O crente diz, eu fui transformado naquele dia. Algo inexplicável aconteceu em mim. Eu estava nas trevas e eu me tornei luz. Eu não tinha paz, eu estou cheio de paz. Eu não conhecia o amor de Deus e o amor de Deus está sendo derramado no meu coração. Então nós temos a ideia da razão. Temos a ideia do sobrenatural. Algo ocorreu em nós. Algo foi mudado em nós. Então nós temos o nosso texto aqui. O que João basicamente vai fazer é baseado na doutrina da regeneração. Você não pode entender 1 João a menos que entenda a doutrina da regeneração. E qual é essa doutrina? Essa salvação é mais do que simplesmente uma decisão humana. Que quando alguém é verdadeiramente convertido, Deus transforma sua natureza. Ele muda o seu coração e escreve a sua lei em seu coração. E essa é a promessa de toda a nova aliança. Na história de Israel, nós vemos Israel sendo tirado do Egito. E o que nós vemos? Eles receberam a lei, tábuas de pedra, algo externo. Então nós vemos nada além de uma história de desobediência. Então chegamos até Jeremias. Centenas de anos depois, e Deus profetiza, Deus fala por intermédio de Jeremias, e ele diz isso, eu vou fazer uma nova aliança, e tudo será diferente. Não é como a aliança que fiz com eles quando os tirei do Egito. Não será eu concedendo a eles tábuas de pedra externa. O que eu vou fazer é, eu vou escrever as minhas leis no coração deles, e eles não terão necessidade de serem ensinados a respeito dessas coisas. Porque eu mesmo vou ensiná-los. E eles serão meu povo. E eu serei o Deus deles. Então, nós temos Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aqui está o que vocês precisam entender. Existe uma relação direta entre a natureza e a vontade. Natureza e vontade. Se a natureza é má, a vontade vai se inclinar para o mal. Você precisa entender isso. Esse é o caso de todo homem nascido neste planeta. Ele nasce com uma natureza caída e a sua inclinação, a direção da sua vontade é inclinada para o mal. O que deve acontecer? Um homem precisa ser regenerado.
O seu coração precisa ser transformado por Deus. E quando Deus concede ao homem uma nova natureza, essa nova natureza tem afeições novas e justas. E essas novas e justas afeições conduzem esse homem à vontade de Deus, para fazer e querer fazer a vontade de Deus. E é por isso que João agora pode escrever que aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo vão viver de uma determinada maneira. Vocês estão entendendo isso? Haverá frutos. Mateus capítulo 7. Vocês os conhecerão. Não apenas o falso profeta, mas vocês conhecerão tudo pelos seus frutos. Deixa eu colocar dessa maneira, sabe? Não me importa quantas escrituras você conhece. O que você faz? O que você faz? A Bíblia não olha o que tanto sai da sua boca. O que você pratica? Como você vive? O que você é? Como você é? Essa é a evidência de uma pessoa verdadeiramente convertida. E há tantas pessoas pegando Mateus capítulo 4, e elas dizem que quando o diabo vier, você vai ter que citar a Escritura para ele. Jesus não derrotou o diabo naqueles 40 dias no deserto, porque ele citou a Escritura para o diabo. Essa é a coisa mais tola que eu já ouvi, mas é predominante na terra, não é mesmo? Ele não derrotou o diabo citando as Escrituras a respeito do diabo. Ele derrotou o diabo obedecendo a Escritura que ele citou. Vocês estão entendendo isso? Vocês entendem isso? Isso não é magia. Isso não é mágica. Isso é fé e obediência. Isso é o que é. Agora vamos examinar esses testes e começar no capítulo 1. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Agora, quando ouvimos isso, principalmente as pessoas começam a pensar, sim, Deus é santo, não há mancha nele. E isso é verdade. Mas essa provavelmente não é a ideia principal de João aqui. Veja, havia um grupo de pessoas. Eles não podem ser chamados de gnósticos, mas pelo menos eles foram, no começo, gnósticos. Era um culto terrível, terrível, que causou um grande dano ao cristianismo. E nos primeiros séculos do cristianismo. E na verdade ainda existe hoje em dia. Não apenas em um grupo chamado gnóstico, mas permeou até mesmo partes do evangelicalismo. Eles eram um grupo perigoso, eles ensinavam basicamente isso, que Deus não é luz, Deus é trevas, no sentido de que Deus está oculto, esotérico, que você não pode realmente conhecer a Deus. O homem comum, o crente comum, não pode realmente conhecer a Deus. Somente essas pessoas super espirituais poderiam realmente conhecer a Deus. E por não conhecer a Deus também não poderíamos realmente entender a vontade ou o que Ele realmente deseja. Você entende e vê isso no pensamento secular hoje em dia, não é? Todos os políticos vão dizer que acreditam em Deus, só que Ele não pode ser conhecido e não falou nada. Portanto, você pode dizer que acredita em Deus, mas não precisa dizer nada que Ele diga ou fazer nada que Ele faça. Mas João voltou e o que ele disse? Não, Deus é luz. E neste caso, conhecendo João, conhecendo o Evangelho de João, eu diria que a sua ideia principal é Deus se revelou. Deus se deu a conhecer. Então, olhe dessa maneira. Esta é a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Versículo 5. Se dissermos que temos comunhão com Ele... Muitas vezes essa passagem ensinou, tipo, se referindo aos crentes, de preferência ou não, os crentes estão caminhando em relacionamento, ou os crentes não estão caminhando em relacionamento, mas isso está completamente fora do contexto dessa passagem. Ter comunhão com Deus é ser um crente. Estar fora dessa comunhão com Deus é ser um incrédulo.
Agora é só isso, é isso que João está ensinando. Então, basicamente, ele está dizendo, se dissermos que mantemos comunhão, ou se dissermos que somos cristãos e andarmos nas trevas, agora a palavra andar aqui é peripatel, do grego. Peri significando ao redor, e patel significando andar, caminhar, significa andar por aí. É uma palavra comumente usada por João, comumente usada por Paulo, que se refere a um estilo de vida em todas as áreas da vida. A Bíblia não vê espaço para dividir a nossa existência em secular e sagrado. Ou há lugares onde devemos obedecer a Deus e lugares onde isso não pertence a Deus, então tudo bem. Não é assim que a Bíblia enxerga. Que todas as coisas pertencem a Deus. E esse nosso estilo de vida, se for honesto, se for a verdade, praticaremos a nossa religião em todos os lugares que caminharmos. Então ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, caminharmos, se somos crentes, e ainda assim, caminharmos em quê? Se o nosso estilo de vida está imerso em trevas. Agora, o que é trevas? Não é o que vocês pensam. É mais maldade do que você realmente crê, e é menos maldade do que realmente você acredita. Você acha que a escuridão teria a ver com algo tipo assim, isso teria a ver com satanismo, ou bruxaria, ou ateísmo? Mas saiba que a ideia aqui é essa. O que é luz? A revelação de Deus. O que Deus revela? Ele nos disse quem Ele é e nos disse o que Ele ordenou. Isso é a luz. Sabemos que recebemos luz. Quem é Deus? Temos luz sobre ela. Qual é a vontade de Deus? Aquele que caminha nas trevas, caminha de uma maneira que contradiz o que Deus nos disse sobre si mesmo. E contradiz o que Deus disse sobre a sua vontade. Isso é o que significa caminhar em trevas. Agora, eu quero que olhemos para algo, porque nós temos que ser muito cuidadosos aqui. Em primeiro lugar, a palavra peripatel está em um tempo presente, denotando a ação contínua. Não é apenas falar sobre um momento no tempo, mas também sobre o estilo de vida de uma pessoa. Então, se você fosse simplesmente julgar uma pessoa por um momento no tempo, na história, você poderia julgar mal essa pessoa. Você pode ver um verdadeiro crente cometer uma ação que é pecado e imediatamente os descrever como incrédulos, mas isso não seria bíblico, não seria justo, não seria correto. Ou você pode enxergar uma pessoa com moralidade grotesca e ódio contra Deus. Você poderia vê-los, em um momento, vê-los fazer algo de uma ação justa e chegar à conclusão, eles são crentes. Então você vê esses dois momentos de tensão, esses momentos são enganosos. Mas o que a Bíblia está falando é a respeito de olhar para todo o seu estilo de vida. Como eles vivem durante todo o curso dos seus dias e durante todo o curso de todas as suas atividades. Como eles vivem. Vocês estão entendendo? Agora, aqui está a pergunta para vocês. Vocês caminham nas trevas? E perceba isso, você pode caminhar nas trevas e ser muito moral. Você caminha de uma maneira que contradiz o que Deus revelou a respeito da sua natureza, sobre quem Ele é. Você caminha de uma maneira que contradiz o que Deus revelou a respeito da sua vontade. O seu estilo de vida é uma contradição com a vontade de Deus? Ou está de acordo com a vontade de Deus? Nós poderíamos definir dessa maneira, se quiséssemos voltar ao livro de Efésios. Você está caminhando de acordo com o curso deste mundo, desta era? Você está indo com o fluxo? Ou você está caminhando contra o curso deste mundo, com os seus olhos postos na vontade de Deus, sendo conformado à imagem de Deus? Portanto, essa é a primeira coisa que vocês precisam responder.
E esses testes, antes de prosseguirmos, também são muito importantes para os pais. Porque uma criança criada em um lar religioso geralmente vai dizer: eu creio, eu creio, eu creio. E se uma criança disser: eu creio, ninguém nunca deveria olhar para essa criança e dizer: não, você não. Não devemos esmagar o fogo que está dentro deles, mas também não se precipite em sua afirmação dessa fé. Uma coisa apropriada a fazer é dizer: se você crê, você está salvo. Mas nos deixe cuidar da sua vida. Vamos nos examinar à luz das Escrituras, até que você tenha plena convicção da sua fé, baseada na palavra escrita de Deus. Vocês estão entendendo isso? Simplesmente uma coisa prática aqui para a igreja, para os pais. Outra coisa muito apropriada a fazer, algo um tanto útil. É muito útil. Quando uma criança diz eu creio, como se eles quisessem participar da ceia do Senhor, ou eles querem ser batizados depois de verem um batismo. Bem, eu posso fazer isso também? Sente com ele e discuta o assunto com eles, mas depois diga a eles: aqui está o que eu quero que você faça. Domingo, vá até os anciãos. Vá até os anciãos e converse com eles. Bem, pai, você vem comigo? Não. Não, eu não vou. Se você realmente pensa que o Senhor trabalhou na sua vida, vá falar com o irmão Anthony e o irmão Mark. Em seguida, marque uma reunião com eles para que possa discutir esses assuntos com você. É uma maneira um tanto prática de enxergar se alguém quer ser batizado só porque todas as outras crianças foram batizadas. É uma maneira muito prática de enxergar que alguém quer estar na ceia do Senhor só porque viram algumas outras crianças da idade delas na ceia do Senhor. Porque você não gostaria que os anciãos se envolvessem nisso? Dando conselho. E quando você enxerga uma criança que diz: então eu irei aos anciãos porque eu me converti. Uau! E eles se sentam e explicam a fé deles, explicam o que Deus tem operado em suas vidas. É isso. Isso é algo bom. Agora, simplesmente um pensamento prático. Então, o primeiro teste é este: o verdadeiro crente caminhará na luz, como um estilo de vida. Vai caminhar de acordo com o que Deus revelou a respeito da sua natureza e a sua vontade. Agora, se você pegar as minhas palavras e levar a sério neste momento, você deveria estar tremendo. Por quê? Porque os crentes, os verdadeiros crentes, os crentes mais maduros, eles pecam. Mesmo na vida mais piedosa, se costuma dar 2 passos para frente e 3 para trás. Então, o que nós fazemos? Não somos cristãos? Devemos todos ser condenados? Todos nós perdemos nossa segurança esta manhã, porque ninguém caminha constantemente, continuamente, de acordo com o que Deus nos disse sobre si mesmo ou sua vontade. E se você acha que faz isso, eu posso garantir que agora que você realmente está reprovado no teste. Você não é cristão. Você está enganado. Então, para onde iremos a partir daqui? Bem, só precisamos continuar lendo, porque agora João vai lidar com esse problema. Veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E aqui está algo que é muito importante. Quando você diz que Deus está oculto, que Ele não nos disse quem Ele realmente é, e que você não pode realmente conhecer a vontade dEle, então é muito fácil começar a crer que você não tem pecado. Quanto mais Deus estiver escondido dos homens, mais justiça própria você encontrará. E quanto mais os homens realmente conhecerem e proclamarem a Deus, mais vão se humilhar diante de Deus e vão enxergar. Vocês estão entendendo? Então esses crentes, eles ouviram agora. Se você é um verdadeiro crente, caminhará de acordo com a verdadeira natureza e a vontade de Deus. Eles estão sentados aí. Mas João, nós pecamos. Ainda pecamos, lutamos contra o pecado, odiamos o nosso pecado, mas nós pecamos, João. Então João dá a eles outro teste. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Portanto, uma das grandes evidências de que você é um verdadeiro cristão não é que você não peca mais, mas que agora você reconhece o seu pecado e você enxerga isso como pecado. Na verdade, se você não reconhece o seu pecado e não o enxerga como pecado, é uma evidência que você não é um crente. Então ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. A verdade de Deus implantada pelo Espírito Santo simplesmente não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, qual é uma das maiores evidências de um verdadeiro crente? Eles reconhecem o pecado em suas vidas. E eles confessam isso. Eles confessam isso. Eles são confessionais dessa maneira. Eles são marcados pelo quebrantamento e pela confissão. Mas não pense que a vida cristã é simplesmente olhar para o seu pecado, ser quebrantado e confessá-lo. Não! Porque quando nós olhamos para o nosso pecado e o confessamos, sendo quebrantados pelo nosso pecado, também experimentamos o quê? A graça de Deus. E a alegria da nossa salvação, não em nossas próprias obras, mas nas obras de Cristo em nosso favor. Vocês estão entendendo? Agora, o que isso significa? Confissão. Senhor, me perdoe os meus pecados. Não é isso que a confissão significa. Isso é pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados, mas isso não é confissão. Ou, Senhor, se eu pequei de alguma maneira, me perdoe. Isso também não é confissão. O que é uma confissão? Vem da palavra grega homologeu. Homo, que significa igual ou concordar. E logeo, confessar. Homologeo é confessar a mesma coisa. Agora, o que isso significa? Não é o ministério do Espírito Santo que nos fala sobre o nosso pecado? É o seu ministério. Para convencer não só o mundo, mas também a nós do nosso pecado. Então, digamos que nos levantamos de manhã e estamos impacientes com um dos nossos filhos, ou temos sido impacientes com a nossa esposa, ou temos sido frios com alguém, incrivelmente frios com alguém. E quando saímos de casa, do prédio, o Espírito Santo começa a lidar conosco, trazendo a Escritura talvez à mente, nos mostrando que nós pecamos. Então o Espírito Santo diz: você pecou, você tem sido impaciente. A confissão é quando você concorda com o que Deus falou. O que você diz a respeito de mim, Deus, é verdade. Eu pequei, eu estou sendo impaciente. Vocês estão entendendo? Ele está falando a mesma coisa. Está concordando com Deus a respeito do seu pecado. Isso é confissão. Isso é confissão. E o verdadeiro crente, ele é marcado por isto. Ele é marcado por isso. Mas deixa eu mostrar como funciona. Porque já falamos sobre revelação, agora vamos falar sobre confissão. Uma pessoa está caminhando neste mundo, ele é um incrédulo, ele está em trevas. E de repente alguém prega o evangelho para ele, e o Espírito Santo opera no coração dele, e ilumina a mente dele, e ele enxerga Deus como nunca tinha enxergado antes. E à luz dessa luz, ele se enxerga como nunca tinha se enxergado antes. E ele enxerga o seu pecado como nunca tinha enxergado o seu pecado antes. E ele está sendo quebrantado como nunca foi quebrantado antes. Sim, no entanto, ele não se arrepende para a morte, não é um quebrantamento para o desespero, porque naquela revelação de Deus ele enxerga Cristo e o Calvário como ele nunca enxergou antes. E ele confia, ele crê. E então o que acontece? Ele está cheio de alegria, ele troca o seu saco de cinzas por uma vestimenta de alegria. Agora, como crentes, o que acontece? O que acontece como crentes?
À medida que nós crescemos, você é um novo crente e você começa a estudar as Escrituras. Ao estudar as Escrituras, a natureza de Deus revelada em seus mandamentos, a sua justiça, a sua santidade, ele começa a mostrar a você mais e mais e mais do seu pecado, o que conduz a um quebrantamento cada vez maior, o que leva a uma confissão bem mais profunda, e essa confissão profunda se transforma em uma alegria mais profunda, para que seja o fim da sua vida. Você é mais santo do que quando você começou. E ainda, ao mesmo tempo, você está mais quebrantado do que quando você começou. E ainda, ao mesmo tempo, você está mais alegre do que quando você começou. E há um grande intercâmbio acontecendo. Em vez de se gabar agora do seu desempenho, que fede diante das narinas de Deus, agora você se vangloria da obra consumada somente de Cristo. Vocês estão entendendo? Confissão. Qual é uma das maiores evidências de que você realmente se tornou um crente? É a confissão. Isso não quer dizer que um cristão não tenha vitória. Eles possuem vitória. Isso não quer dizer que um cristão simplesmente é salvo em seu pecado. Não. Ele é salvo do seu pecado. Deus trabalha em sua vida e começa a transformá-lo. Mas saiba disso, você nunca alcançará um ponto de perfeição até o dia em que entrar na glória. A sua vida é marcada por confissão? A sua vida é marcada por confissão? Você enxerga o pecado de uma maneira diferente agora? Isso o conduz a concordar com Deus e confessar, e às vezes até confessar pecado a um irmão e irmã em Cristo que você prejudicou. Deixa eu dar uma outra ilustração. Isso vai ajudar alguns de vocês que eu penso que lutam nessa área. Não que vocês não confessem, é só que vocês estão ali às vezes brigando com o pecado e isso faz com que vocês duvidem que são convertidos. Um homem não é convertido, está se preparando para ir para o escritório, está nevando lá fora, ele está atrasado, ele está tirando os papéis da pasta, e ele tem que passar pela cozinha, ele não tem tempo nem de comer, não tem nem uma xícara de café, ele está miserável ali, ele estende a mão para a porta, ele vai correndo para o escritório. Naquele momento a sua esposa o chama e diz: põe o lixo para fora. Sem nem mesmo pensar, o homem se vira e diz: o que é de errado contigo? Você leva o lixo para fora. Você não sabe que estou atrasado? Eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho toda essa pressão sobre mim. Você tira esse lixo e coloca lá fora. E ele sai pela porta totalmente justificado. Não tem problema com o que ele fez. Não há problema algum, ele entra no carro, ele vai tomar um café, ele vai para o trabalho, ele faz a apresentação dele, está tudo ok. 3 meses depois, ele se converteu. Então, 9 meses depois, ele está descendo os degraus, caminhando pela cozinha, está nevando lá fora. Ele tem todos os tipos de pressão sobre ele, há papéis voando para fora da pasta dele, o chefe dele está simplesmente dando a ele problemas de cima a baixo. Ele está se preparando para sair, de repente a esposa dele desce as escadas atrás dele e ela diz: põe o lixo para fora antes de sair. E sem nem mesmo pensar, ele vai, ele vira, ele diz: o que há de errado com você? Põe o lixo para fora você, não vê que eu tenho um compromisso, eu estou deixando cair jornais, tenho tanta pressão sobre mim. Você diz: bem, irmão Paul, o que aconteceu então? O que a conversão fez com ele? O que a conversão fez? No momento em que ele fez isso, no momento em que essas palavras começaram a sair da boca dele, foi como se alguém pegasse uma faca e enfiasse diretamente no coração dele. E ele resiste contra isso. E ele junta os papéis dele, ele não pede desculpa, ele sabe que está errado, ele está ainda mais furioso agora, ele sai pela porta, ele está miseravelmente nervoso, ele entra no carro e ele vai embora, ele não consegue nem dirigir o carro, ele está miseravelmente nervoso pelo que ele fez. Ele resiste e chega ao escritório, ele tem que entrar e fazer a sua apresentação, e finalmente ele simplesmente olha para a sua equipe e ele diz: olha, eu estarei aqui em 1 minuto, eu estarei aqui daqui 1 minuto. Ele fica de joelhos: ó Deus, me perdoe. E quando ele termina aí, ele pega o celular e ele diz: esposa, eu sinto muito pelo que eu fiz. Me perdoe. Eu não posso entrar aí a menos que você me perdoe. Você não acha que isso é poderoso?
Vocês não acham que isso é sobrenatural? Eu estou dizendo que é. Algo aconteceu com este homem. E gradualmente ele vai começar a sair mais e mais e mais e mais e mais. E vai demorar algum tempo. Mas quando a sua esposa descer e dizer para ele tirar o lixo, ele vai dizer, eu não posso. Agora. Ou, ok. Eu vou. Porque você não está mais consumido consigo mesmo. Deus trabalhou em seu coração. Você está entendendo? É disso que nós estamos falando. É por isso que eu não suporto esses extremos. Esse extremo onde você simplesmente não se preocupa com o pecado. Sim, eu sou um crente. E esse outro extremo. Bem, você pecou, então está perdido. Ambos são mortais. Você entende? Você pode caminhar por 1000 milhas dessa maneira, 1000 milhas daquela outra maneira e estar na falsidade. Mas caminhar na verdade é como caminhar no fio de uma lâmina de barbear. E há valas em ambos os lados e você pode cair nelas. Evite os extremos. Nós somos um povo transformado. Nós podemos dizer que sim. Se um cristão alguma vez colocar uma camiseta transformado, então eu diria que ele é um herege, a menos que ele coloque nas costas e ainda sendo transformado. Fundamentalmente, transformados por natureza. Mas a resolução dessa transformação será para toda a vida. Será uma vida inteira e não aperfeiçoado até chegar na glória. Então qual é uma das evidências que somos convertidos, verdadeiramente convertidos? Bem, deixa eu colocar dessa maneira. Alguém me diz, eu tenho um novo relacionamento com Deus. E eu faço a eles essa pergunta. Você tem um novo relacionamento com o pecado? Porque a evidência de que você tem um novo relacionamento com Deus é que você tem um novo relacionamento com o pecado. É como a ilustração do casamento. Eu tenho um novo relacionamento com ela. Bem, então isso significa que você tem um novo relacionamento com todas as outras mulheres neste planeta. Uma relação de não. Vocês estão entendendo? Agora vamos para o próximo teste. No capítulo 2, versículo 4. Não, vamos começar no versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Agora, olhe para isso. Sabemos que somos cristãos por isto. Se guardamos os seus mandamentos. Agora, João vai ser muito mais ousado. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Agora, vamos parar aqui por um momento. Se eu ganhasse um níquel para cada vez que alguém nos Estados Unidos me dissesse, bem, eu sei, eu vivo no mundo como o diabo e tudo mais, mas você não sabe o que está dentro do meu coração. Eu realmente o amo, eu realmente conheço ele. Qual que é a resposta para isso? João fornece a resposta. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Agora, de novo, a ideia de guardar aqui está no tempo presente. Está falando sobre um estilo de vida. Ele não está falando sobre perfeição, vida sem pecado, mas ele está falando sobre um novo relacionamento com os mandamentos de Deus. E vamos voltar agora. Você tem um novo relacionamento com Deus, então você tem um novo relacionamento com o pecado. Porque você tem um novo relacionamento com os mandamentos de Deus. Antes da sua conversão, um homem não caminha pensando nos mandamentos de Deus, tentando obedecer aos mandamentos de Deus, quebrantado quando ele quebra os mandamentos de Deus, confessando quando ele quebra os mandamentos de Deus. Ele não tem relação com os mandamentos de Deus, ele faz o que é reto aos seus próprios olhos. Mas se ele for verdadeiramente convertido, o que acontece? Haverá um novo relacionamento com os mandamentos de Deus, com a vontade de Deus. Ele vai querer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai querer obedecer à vontade de Deus, ele vai querer pedir poder para obedecer. Ele vai confessar o pecado quando se descobrir quebrando a vontade de Deus. Essa é a evidência da verdadeira conversão. É isso. É encontrado em vocês? É encontrado em vocês? De novo, não estamos falando sobre algum fariseu hipócrita. De jeito nenhum.
Podemos estar falando sobre uma pessoa que está lutando, e lutando muito, mas a sua luta vem do fato de que agora quer obedecer à vontade de Deus, que deseja obedecer à vontade de Deus. É significativo para vocês, significativo, é precioso para vocês. E agora, alguns de vocês, porque eu conheço as obras do diabo, eu sei como ela funciona. Alguns de vocês estão dizendo, mas muitas vezes eu não quero estudar as Escrituras. Isso é exatamente o que você está dizendo. Muitas vezes eu sou preguiçoso, significa que eu não sou convertido. Muitas vezes não memorizo, muitas vezes eu não abro a Bíblia. Isso significa que eu não sou convertido? Eu posso me juntar a vocês nessa música que vocês acabaram de cantar? Nenhum de nós estuda a palavra como deveria. Nenhum de nós memoriza a palavra como deveria. Mas aqui está algo que eu sei. Antes da conversão, isso não me incomodava. Que eu era um preguiçoso com respeito à piedade, à devoção e ao estudo das Escrituras. Agora, isso me mata às vezes. Pô, você é um pregador. Como você pode não querer levantar da cama agora e estudar? Você está entendendo? Se você luta com isso, e eu sei que vocês fazem, se você luta com isso, isso também me diz algo sobre você. Você entende? Se os homens são verdadeiramente, radicalmente depravados, então não há virtude ou desejo de Deus neles, a parte da obra do Espírito. E no entanto você está sentado aí dizendo, eu desejo ser mais como Ele, eu quero conhecê-lo melhor, eu quero obedecê-lo mais. E isso me mata quando eu não realizo exatamente as coisas que eu desejo. Isso me diz que algo aconteceu com você. Mas você vai ter um novo relacionamento com a sua palavra, você vai. Me escutem, jovens. Me escutem, porque vocês não conhecem o que vocês pensam que conhecem. Eu sei disso, porque quando eu tinha a idade de vocês, eu não conhecia o que eu pensava que conhecia. E eu sei disso porque daqui a 30 anos, se eu estiver vivo até lá, vou olhar para trás, por este mesmo dia, eu vou perceber que eu não conhecia o que eu pensava que eu conhecia até aqui agora. Isso faz parte da vida cristã. Haverá provações na vida de vocês. Vai haver sofrimento. Haverá caminhos percorridos por dias, talvez até anos, que você nunca deveria ter descido. E Deus vai permitir que tudo isso aconteça. Não porque Ele não goste de você, mas porque Ele te ama. Ele vai permitir que todas essas coisas aconteçam para que pouco a pouco toda a sua confiança e a sua sabedoria sejam anuladas. Você está entendendo? E você não vai mais fazer como Israel fez no livro de Juízes, fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Mas você vai procurar viver de acordo com seus mandamentos. Não pelo que você enxerga, não pelo que você sente, nem mesmo pelo que você pensa. Mas assim diz o Senhor. Ele vai se tornar o guia da sua vida. Então, se Ele disser fique, você vai ficar. Se Ele disser corra, você vai correr. Se Ele disser ande, você vai andar. Agora vamos para outro teste. Versículo 6 do capítulo 2. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu já li isso antes, eu vi os olhares na face das pessoas. Se eu li a face das pessoas corretamente, em que ao ouvir este texto foi o último prego em seus caixões. O que você quer dizer? Aquele que é salvo vai andar como ele andou? Não estamos falando sobre João aqui. Nem mesmo estamos falando sobre o apóstolo Paulo. Estamos falando sobre Jesus. O homem perfeito, sem mancha nem mácula. Sem contaminações nem imundícia, sempre fazendo a vontade de seu Pai, o único a passar para a glória, baseado em sua própria justiça. Você está dizendo que para ser cristão eu devo andar como ele andou, ou isso será a prova disso? Bem, é isso que João diz. Isso é o que ele diz claramente. Ele diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Mas o que isso significa? De novo, não estamos falando sobre uma conformidade perfeita.
Estamos falando de telos e meta, alvo, linha de chegada. Sobre o que estamos falando aqui? Qual é o grande objetivo, alvo da sua vida? Com quem você quer se parecer? Quem você está procurando imitar? Quando eu era pequeno, muitas vezes eu tinha medo do meu pai, mas sempre eu respeitei o meu pai. Ele era um homem grande, ele tinha praticamente o meu tamanho, a minha altura, mas ele era muito mais forte, muito maior. E nós saíamos quando eu era pequeno e alimentávamos cavalos, principalmente no inverno, quando toda a neve e o gelo vinha e não havia água para os cavalos ou para o gado. E quando ia sair e passar pelo gelo, eu carregava água em grandes baldes. E ainda eu me lembro do meu pai até hoje, estendendo a mão e pegando o balde com uma das mãos e outro balde com a outra mão. E de pé ali segurando aquilo e simplesmente caminhando pela neve. E eu sempre quis ser como ele. Ele queria que eu fosse assim quando eu tivesse 6 anos. E eu alcançava, pegava o balde, eu pegava o outro balde. Então eu tentava colocar o meu pé na pegada dele. E honestamente, eu parecia uma aranha bêbada. Se você tivesse me visto, você ia rir. Se você fosse menos que um homem bom, você teria zombado, escarnecido de mim. Mas não havia dúvida na mente de ninguém. Esse menino quer ser como o pai dele. Ele estava tropeçando, caindo, escorregando, mas ele não poderia dar o mesmo passo. Mas ainda se não havia dúvida. Ele queria ser como alguém, e esse alguém era o seu pai. Agora, eu posso fazer a vocês uma pergunta? Com quem você quer parecer? Agora, tenha medo. Porque realmente nós não precisamos que você responda essa pergunta. Já sabemos disso. Não porque somos profetas, não porque podemos olhar para dentro do seu coração. Tudo o que nós precisamos fazer era abrir os olhos. Está tão oculto quanto você pensa. Agora, eu estou dizendo isso em relação a você, em relação a mim, em relação a todos nós. A pessoa com quem você realmente espera se parecer é um tanto evidente. É muito evidente. Falando como o mundo, agindo como o mundo, se vestindo como o mundo, fazendo tudo o que o mundo faz. Tendo os mesmos heróis, tendo as mesmas paixões e desejos. Então tudo o que está dizendo a todos é que você ama o mundo. Você ama o mundo. Ou você quer ser como Cristo? Muitas coisas são ensinadas sobre a masculinidade que são tão erradas. Como se alguns dos nossos personagens históricos, sabe? Até mesmo John Wayne, ou Terry Roosevelt, ou exploradores, ou isso ou aquilo, são homens a imitar. Não, eles não são, a menos que o tenham feito para a glória de Deus. Eles não devem ser imitados. Porque nós estamos falando sobre um homem como John Wayne, ou Hércules. Estamos falando sobre ser um homem como Jesus Cristo. Estamos falando também sobre ser uma mulher que demonstra a mesma virtude do seu Senhor e o irmão mais velho. Estamos falando sobre querer ser como Jesus. Isso é evidente em sua vida. Você deseja ser como Jesus. E você às vezes se senta sozinho, como eu, à noite, no escuro, pensando: neste dia, eu agi mais como um tolo do que como Jesus. Ou eu agi mais como um caipira do que como Jesus. Eu agi mais como um homem arrogante, ou grego, ou romano, do que como Jesus. Se lembrando de conversas e dizendo: eu não falei como Jesus teria falado ali. Você quer e deseja ser como Jesus? E tenha muito, muito cuidado. Porque esse desejo de ser como Jesus é sempre filtrado por intermédio de qualquer cultura ou subcultura em que vivemos.
Pode ser um cara correndo com chinelos e pulseiras, o que Jesus faria, e dizendo, cara, eu sou um homem selvagem, como Jesus era um homem selvagem. Não, você gosta da sua cultura, é o que você gosta. Ou pessoas se fantasiando como se ainda estivessem vivendo na era do orgulho e do preconceito e dizendo, eu estou parecendo com a aparência de Jesus. Não, eu lamento, eles não usavam esse tipo de roupa quando Jesus viveu. Não estamos falando sobre esse tipo de coisa. Nós estamos falando sobre o que realmente nós somos. O que realmente nós fazemos. Como nós realmente pensamos. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante. Agora vamos para o último teste, vamos encerrar. Versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora, se você já esteve no nosso estudo na quarta-feira à noite, você sabe que esse é um dos meus versos favoritos em toda a Bíblia. Por quê? Eu simplesmente acho isso intrigante. Porque João vai, sabe, eu não estou escrevendo um novo mandamento para vocês. Então ele se vira e ele vai, ó, eu estou escrevendo um novo mandamento para vocês. E você só olha, João, você tem que decidir, você está escrevendo um mandamento antigo, um novo mandamento? Ele diz, não, eu estou escrevendo os dois. O que ele quer dizer? Se você pudesse apenas meditar sobre este texto e ter um vislumbre dele, porque eu não posso explicar ele bem. Nem mesmo o que está no meu coração sobre isso. Ele está dizendo o mandamento de amar. É um mandamento antigo, desde o início. Sempre foi. A marca de quem conhece a Deus é o amor. É um mandamento antigo, mas é um novo mandamento. De qual maneira? Quando Jesus veio, ele nos revelou uma grande expressão de amor. É como se o amor nunca tivesse sido falado anteriormente. Ele o levou a outro nível elevado. É como se fosse um mandamento totalmente novo. E ele fez isso. Ele fez. E o que ele vai dizer aqui? Ele diz, eu amo isso. Versículo 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. João, é verdade sobre mim? Como? E ele diz, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. As trevas estão passando e a verdadeira luz já está brilhando. E o que isso significa? Tem muito a ver com revelação, mas também tem muito a ver com santificação. As coisas antigas se passaram. Em certo sentido, todas elas faleceram. Você vive em um reino completamente diferente, em uma esfera completamente diferente, 2 Coríntios 5. Mas o resultado disso, conforme você segue em frente com o Senhor, Ele vai ser fiel. Ele vai ser fiel. Para fazer o quê? Para ter certeza de que mais e mais trevas estão passando e mais luzes estão vindo. E como você vai saber quando isso acontece? Quando uma das principais maneiras que você conhece é como você ama as pessoas. Pelo menos como você aprende ou está aprendendo a amar as pessoas. A única coisa que eu mais gosto, a única coisa que eu vejo debaixo de uma luz tão nova como nunca vi antes, mesmo que eu pudesse ter falado a coisa correta com a minha boca, foi isso, na nova aliança. O amor é tudo. Eu ainda não sei o que eu estou dizendo quando eu digo isso. Isso realmente é verdade. Que se você amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força, e você amar o seu próximo como a si mesmo, que você estará cumprindo a lei de Deus. E a maior expressão de maturidade bíblica é o amor. Realmente é o amor. Então, um homem pode
correr pelas selvas, sendo perseguido pelos inimigos. Um homem pode dar tudo o que ele possui muitas vezes. Um homem pode se desgastar. Mas se ele não tiver amor, ele não é nada. Ele não fez nada. Ele não realizou nada. Qual é uma das maiores evidências de que você é um crente? Que você ama. E só para você saber como isso é importante, você conhece a advertência que Cristo nos dá no julgamento das nações, das ovelhas e dos bodes, que vai haver uma separação. As pessoas interpretam mais essa passagem, elas lêem essa passagem e dizem, essa passagem prova que nós precisamos, dar comida aos famintos e vestir os pobres e visitar as pessoas nas prisões e ter um ministério na prisão. Isso não é o que aquele versículo significa, não é isso que essa passagem significa. Agora, nós precisamos alimentar os pobres, precisamos ter ministérios na prisão e precisamos fazer todas essas coisas, mas não é sobre isso que o texto está falando. Você entende como pode citar um texto e simplesmente interpretá-lo totalmente fora do contexto? Jesus não está dizendo que eu era um assassino na prisão e você me visitou. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Toda coisa é a manifestação do amor por outros cristãos. É disso que se trata. Você diz o que você quer dizer. Deixa eu dar uma ilustração. Estamos nos encontrando em uma floresta fora de Roma. Somos uma religião criminosa. Somos cristãos. E a reunião termina por volta das 11 horas da noite. E todos nós sabemos que nós devemos voltar para a cidade por caminhos diferentes. Vai para casa, vai para a cama, e por volta das 4 da manhã, alguém batendo na sua porta, você abre a porta, é um dos crentes, e ele diz, você tem que se encontrar e voltar comigo para a floresta, venha. Então você se veste, você pega o caminho de volta para a floresta, há uma reunião ali, todos os crentes. O que aconteceu? Um dos anciãos se levanta e diz, 2 dos nossos homens, no caminho de volta, foram presos pelos soldados. Eles foram encontrados com alguns pergaminhos. Eles foram enganados e agora eles estão presos. Eles foram espancados e foram jogados na prisão. Bem, muitas prisões ao redor do mundo, você pode não saber disso. Se alguém de fora não trouxer remédios, comidas e roupas, você vai morrer. Então eles disseram, temos que fazer algo. E 2 jovens crentes pularam imediatamente, cheios de zelo, como alguns de vocês universitários, cheios de zelo. Vamos levar a roupa para ele. Vamos pegar o remédio, nós vamos pegá-lo. Então um cara mais velho como eu se levanta e diz, lindo, se senta por um minuto. Você não sabe o que está dizendo. Você vê, quando você vai e você pega aquele remédio, aquela roupa e tudo mais, e você leva até aquela prisão, eles vão saber, você também é um crente. E se eles souberem, eles não vão estar de bom humor. Eles vão bater em você, vão tirar sua roupa e vão te jogar na prisão. Você sabe o que você está dizendo? Como você diz, eu vou lá? Então, um grupo salta de algum lugar da igreja, pula um grupo de pessoas e diz, isso é simplesmente estúpido, isso é ridículo, nós estamos cansados disso, acreditamos em Jesus também, mas nós continuamos vendo essa igreja ficando mais e mais radical, e estamos cansados disso, achamos que vocês são loucos, nunca fomos chamados para fazer esse tipo de coisa, eles foram pegos, é problema deles, Deus sabe o que está fazendo, estamos fora daqui. E eles vão embora. E o que você acabou de ver? A divisão das ovelhas e dos bodes diante do dia do julgamento. Então 2 anciãos se levantam e disseram, olha, nós criamos nossas famílias. Jovens, se sentem, não queremos que vocês vão, nós criamos nossa família, nossos filhos estão crescidos, nos dê as coisas. E assim todas as pessoas voltaram para casa e eles são pobres, são servos, escravos, eles pegam os remédios, vão comprar, eles fazem tudo o que podem fazer, eles se sacrificam em tudo, eles se encontram na floresta, os 2 anciãos levam a comida, as roupas e os remédios para irem ministrarem aos irmãos na prisão. É disso que Jesus está falando. Ele está basicamente dizendo isso, uma das maiores, se não as maiores evidências de que você crê nele e que você o reivindicou como Senhor, é que você ama os irmãos. Você ama os irmãos.
Agora, eu sei que há pessoas nesta igreja, muitos queridos irmãos e irmãs em Cristo, que são convertidos, que fariam isso. Eu sei disso, e isso é maravilhoso. E o que eu vou dizer agora, por meio da igreja, não é de maneira alguma para menosprezar, desfazer disso. Eu sei que vocês fariam isso. Mas igreja, se lembre disso. Nós temos irmãos e irmãs em Cristo na prisão. Nós temos irmãos e irmãs em Cristo necessitados. E talvez como corpo devêssemos dar mais atenção a isso. Vocês não acham? Eu sei que tem gente aqui que daria tudo o que tem a fim de ajudar um irmão ou uma irmã em Cristo. Eu sei que vocês fariam isso, mas assim como eu, muitas vezes nós esquecemos, não é? Quantos de nossos irmãos e irmãs em Cristo estão sofrendo e passando necessidade? Nós precisamos colocar isso diante do outro o tempo todo. Como nós podemos ajudar? Como podemos ajudar? O que nós podemos fazer? Alguém me disse há muito tempo atrás, você mora nos Estados Unidos, não precisa ficar assim. Então, eu posso escolher. Por causa dos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos simplesmente pensar sobre isso.